Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre a escritora afro-estadunidense Lorraine Hansberry e sobre sua peça de teatro A Raisin in the Sun, Uma Uva Passa ao Sol, de 1959. No episódio de hoje, eu falo sobre a escritora cearense oitocentista Emília Freitas e leio um conto de autoria dessa autora, intitulado Florina e publicado em 1883. E é um conto que antecipa alguns elementos de seu romance A Rainha do Ignoto, que é posterior, é de 1899. Mas antes eu faço questão de mencionar aqui que nos estudos relativos a Emília de Freitas, destacam-se as pesquisas de resgate efetuadas pelas pesquisadoras e pesquisadores, e aqui eu vou citar Constância Lima Duarte, Nelly Novaes Coelho, nossas saudosas Aide Musarte, Luiz Felipe Ribeiro, Marise Weiner Cunha, Sônia Ribeiro, Anselmo Alôs, Alcilene Cavalcante, a professora Carla Castro, que participou de um dos episódios aqui do podcast sobre escritoras cearenses do século XIX, Régia Agostinho da Silva, Ana Cristina Caminha Viana Lopes, Viviane Jesus da Silva, Cecília Maria Cunha, Simone Moreira Ávila, Helenara Quinones e muitas outras e muitos outros pesquisadores e professores. Como sempre, eu agradeço a todos esses pesquisadores o resgate dessa escritora, porque, como eu repito aqui, esse é um trabalho árduo, não valorizado, e de arqueologia literária, um trabalho preciosíssimo. Então, eu vou deixar lá na página do podcast uma lista de livros e artigos desses pesquisadores e de muitos outros sobre a autora Emília Freitas, para que vocês possam conhecer mais sobre a autora e ir direto à fonte, né? Ir direto à fonte produzida por esses pesquisadores. Eu também gostaria de agradecer a Cláudia, do perfil A Mulher que Ama Livros, que compartilhou o podcast Clássicas Sem Classe em seu Instagram. Muito obrigada, Cláudia. Por fim, eu gostaria de reiterar a minha consulta aos ouvintes do podcast sobre o adiamento ou não do prazo para o término do desafio Bingo Sem Classe. Eu gostaria de saber de vocês se vocês preferem que o término do desafio seja adiado para 30 de dezembro. Eu já falo disso há alguns episódios, porque pessoas me contataram com esse pedido de adiamento, e aí eu deixo para vocês decidirem. Até agora a opção de adiar está ganhando, né? Eu vou deixar no box de descrição desse episódio um formulário para vocês decidirem. Bom, e agora vamos ao que interessa, que é saber quem foi Emília Freitas. Abre aspas, A Guerra, oferecido a meu irmão, o alferes Joaquim Euclides de Freitas.
A guerra é prova da fraqueza humana, mostra o atraso das nações modernas. Que importa a forma, sendo o fim o mesmo? Toda ela indica convulsões eternas. A fome, a peste são irmãs mais novas dessa vil filha da real vaidade. Marcham com ela, vão viver nas tendas, para ajudá-la na cruel maldade. Autorizada pelas leis dos códigos das mais letradas das nações da terra, estas que julgam reformar costumes desse gentil que entre os brutos erra. Gritos selvagens ou rufar de caixa, flechas ou balas vão servir à morte. Golpe vibrado por um braço indígena não dá mais fino nem grosseiro corte. Contudo, é menos por feroz instinto ferir nas trevas da floresta virgem que armar esquadras, sitiar cidades, cair do fumo na fatal vertigem. Gosto de tudo que deslumbra a vista, mas Bonaparte não me toca o peito. Que fosse grande, mas horror nos causam ações brilhantes de tão mau efeito. Detesto os louros que custaram sangue. Mais do que o brilho de sangrenta espada, fere-me a vista ao raiar do sol a rude face de grosseira enxada. Mais heroísmo que escalar muralhas, travar no campo reprovada luta, é refrear suas paixões maléficas, fugir das vozes que a vaidade escuta. Maldito seja o inventor perverso deste instrumento que se diz canhão, ainda mais fero que a cruel pantera, mais desumano que o feroz leão. Extindo um dia respeitou o som da voz sublime d'uma mão aflita. Ele não cessa de atirar metralha quando a mãe chora e a inocência grita. Fulton, aquele que legou aos mares massa explosiva de infernal torpedo, talvez que um dia, recebendo o ósculo da filha amada, a renegasse a medo. Cegos governos que atirais à morte, vidas no caso de melhor proveito, nunca vos disse a consciência em brasas, há outro meio de vencer o pleito? Por que esquecem Tribunal Supremo para onde a nação um delegado mande? Para com outros de comum acordo julgar as causas sem roubar o sangue. Nunca um momento vos perturba o sono, esses gemidos que os feridos soltam, quando expirando da batalha em campo, olhar final à sua pátria voltam? Quantas lembranças da bondosa esposa, dos tenros filhos ou da mãe querida, que lá ficara em oração fervente, pedindo a Deus que lhe prolongue a vida. Deixe de parte a barbaria antiga, todo governo que uma lei conduz, risque do código a palavra guerra, acenda o facho da primeira luz. Fecha aspas, poema de Emília Freitas, coletado na obra Canções do Lar, publicada em 1891. Emília Freitas foi uma escritora cearense, nascida em 1855, em Vila União, atual Jaguaruana, distrito de Aracati, no Ceará, que por acaso é cidade de nascimento de outro escritor importante, aí, o Adolfo Caminha,
autor das obras A Normalista, de 1891, que eu já citei aqui quando eu falei sobre Maria Benedita Bormann, né? Citei brevemente, fiz uma comparação. E também autor da obra Bom Crioulo, de 1895, que tem sido redescoberta agora, né? Entre outras obras. Bom, voltando aqui ao tema da Emília, há na biografia dela uma série de lacunas e de imprecisões. Uma delas é a data precisa de seu nascimento. Segundo a Constância Lima Duarte, no primeiro volume, no artigo que ela escreveu e coletou no primeiro volume da Antologia de Escritoras Brasileiras do Século XIX, publicada pela editora Mulheres. Esse primeiro volume é de 1999, a antologia organizada pela Zaide Musarte. Então, segundo a Constância, a data de nascimento de Emília Freitas seria 11 de janeiro de 1855. Segundo Abelardo Montenegro, na obra O Romance Cearense, que é uma obra mais antiga, de 1953, a data seria 15 de janeiro. A maior parte das fontes que eu consultei cita a data mencionada pela professora Constância, 11 de janeiro. Há também uma questão sobre a fotografia, que é publicada como sendo a foto de Emília, né? É uma foto de uma mulher chamada Emília Freitas. É uma foto publicada numa edição de uma revista de 1915, numa época que a escritora já havia falecido. Então, há essa dúvida se essa foto é realmente da Emília Freitas, a escritora cearense, autora de A Rainha do Ignoto, ou de uma homônima, né, uma outra escritora chamada Emília Freitas, que escreve em Mossoró. De qualquer forma, como não há outra imagem dessa escritora, é essa foto que eu escolhi para usar para ilustrar, né, a imagem do podcast que vocês veem aí na página ou nos lugares que vocês ouvem o podcast. Mas quero deixar claro que essa imagem não está certo que seria a autora. Bom, Emília foi uma escritora abolicionista, republicana, espírita, pacifista e, podemos dizer, também protofeminista, né? Porque ela abordava questões de gênero no seu romance A Rainha do Ignoto. Segundo a biógrafa Alcilene Cavalcante, na obra que ela publicou, Uma Escritora na Periferia do Império, Vida e Obra de Emília Freitas, publicada em 2008 pela editora Mulheres também. Segundo Alcilene, a Emília lia muito desde pequena e teria lido obras de, entre outros, o Victor Hugo, Baudelaire, Alexandre Dumas e Gonçalves Dias, Castro Alves, Nísia Floresta, entre outras. Emília era filha de um tenente-coronel, Antônio José de Freitas, que, segundo Alcilene Cavalcante, era um comerciante liberal que atuou muito politicamente na região e ele também teria fundado a Vila da União, atualmente Jaguaruana, onde Emília passou a infância, né, até o falecimento do pai, que veio a ocorrer em 1869, quando ela tinha 14 anos. O Tacílio Colares, na obra Lembrados e Esquecidos, de 1976, menciona que o pai de Emília teria sido assassinado e aí o motivo seria político, não é? Seu posicionamento aí político liberal, abolicionista. E Alcilene Cavalcante menciona que nas notas de jornais aí a respeito do falecimento do pai da Emília Freitas consta que ele era um político ativo na província e ele era também uma importante liderança do Partido Liberal do Ceará. Mas ela disse que ele talvez tivesse morrido de infarto. Em um poema que a Emília escreveu sobre o pai, ela é bastante amarga. Ela afirma que o pai tinha falsos amigos que estavam ali com ele só porque ele tinha influência e poder, mas pelas costas soltavam o veneno, digamos assim, não eram amigos verdadeiros. E nesse poema ela afirma que a política teria assassinado o pai.
Com o falecimento do pai de Emília, em 1869, a família, aí eram 12 ou 13 filhos, muitos morreram de varíola, mas nessa época, 12 filhos, a mãe para criá-los sozinha, a família se transferiu para Fortaleza. No poema em que Emília escreve sobre o pai, ela fala que a família passou muitas dificuldades. Mas fato é que em Fortaleza, Emília teve condições de estudar. Né? Ela estudou francês, inglês, geografia e aritmética, isso por meio de professoras particulares. Ingressou no Colégio Imaculada Conceição em 1877 e concluiu os estudos na escola normal. Há indícios de que a carreira literária de Emília Freitas teria começado já em 1873, quando ela começou a colaborar com diversos jornais literários e políticos da região, como o jornal abolicionista O Libertador e os periódicos O Cearense, O Lírio, A Mocidade, O Estado do Ceará e A Brisa, nos quais ela também publicou poemas. No final da década de 1870, Emília Freitas teria escrito aí, final da década de 1870, início da década de 1880, ela começou a escrever muitos poemas de cunho abolicionista, que eram inclusive lidos, recitados em eventos públicos, comemorações públicas. Consta que ela participou de recitais de poesia, por exemplo, em 1881 no Colégio Santa Cecília, 1882 também, e 1883, e nessa época ela tinha a alcunha de poetisa dos escravos. Então, em 1883, ela foi convidada para ser oradora da solenidade de inauguração da Sociedade das Cearenses Libertadoras, que era uma associação de caráter abolicionista em Fortaleza. Então, ela foi convidada, a poetisa dos escravos, para ser a oradora desse evento. E na sessão solene aí da inauguração dessa sociedade, a notícia de que Emília Freitas ocupou a tribuna e fez o seu discurso e foi muito aplaudida. E aqui eu vou citar um trecho desse discurso. Abre aspas. Com razão, a ninguém mais que a mulher assiste o direito de enxugar lágrimas, socorrer a miséria, mitigar dores. É a sublime missão que nos confiou a providência. A voz de nossos corações será em todos os tempos um hino de amor e consolação. Portanto, é de nosso dever auxiliar os heróis na árdua empresa de remissão dos cativos, fecha aspas. E alguns elementos desse parágrafo que eu li, a gente pode talvez ver no romance A Rainha do Ignoto, né? Essa questão da personagem que mitiga dores, socorre da miséria, enxuga lágrimas, né? Como uma missão pessoal. E como forma de arrematar esse discurso que ela fez, a Emília Freitas recitou um poema muito longo, de cerca de 82 versos, no qual ela também argumenta que a escravidão desrespeita o direito natural, o evangelho, o espírito cristão, e ela defende no poema a educação para os libertos. Abre aspas. A mãe escrava. Numa tarde em que o sol brilhava esplêndido no céu belo e azul do meu país, chegou pobre escrava onde eu me achava, e prostrada a meus pés, eis que me diz: Sinhazinha, sou livre, meu senhor me deu minha carta. Sim, agora. Se assim é, perguntei, o que lhe aflige? Por que treme a falar? Por que é que chora? Humilde como era, ergueu a vista. Seu olhar era triste que doía. Feria a consciência de quem quer que pudesse afrontar tanta agonia. Roubaram meus filhos, estão a bordo,
Hoje mesmo o vapor levanta o ferro, levando o meu Vicente e a minha Lúcia. Eis porque hoje aqui chorando erro. Sinhazinha, por Deus, antes queria, como outrora, cativa e maltratada, tê-los junto de mim, pois ora sinto que era assim muito menos desgraçada. Estou velha e cansada, já não posso suportar deste golpe a crueldade. Vou morrer de pesar. Eu, por tal preço, não queria esta inútil liberdade. E a triste, chorando, se estorcia, com a face no pó do pavimento. Era a dor de uma mãe. Quem não respeita esta flor imortal do sentimento? Mas daquela infeliz tantos soluços não tocou nesse mundo a mais ninguém. Ah, só eu partilhei de sua dor, e por vê-la chorar, chorei também. Desde então, quando via numa praça os escravos marchando pro mercado, minha alma sentia em desespero e soltava de horror meu triste brado. Fecha aspas, Emília Freitas, um poema de 1877, coletado na obra Canções do Lar, de 1891. Em 23 de março de 1885, falece a mãe de Emília e ela passa a viver com um dos irmãos, fica arrasada, aquilo marca Emília para sempre, né? Ela escreve muitos poemas para a mãe. E a notícia de que em 1890 Emília teria então publicado que teria sido seu primeiro romance, que é o romance intitulado O Renegado. Mais uma vez, algumas fontes citam a data de 1890, mas a fonte mais recente, a biografia da Alcilene Cavalcante, cita a data de 1892. E parece que esse romance se perdeu, ninguém só tem a notícia de que foi publicado, mas ninguém tem acesso ao livro, né? Se você aí é um bibliófilo que por acaso tem esse romance no seu acervo, avise aí os pesquisadores. Segundo o Jornal do Comércio de Manaus, em nota publicada por ocasião do falecimento da Emília, esse romance teria sido escrito em colaboração com o marido dela, mas isso é preciso notar que a data de publicação desse romance antecede a data do casamento dos dois. Então, talvez está aí um exemplo do preconceito do jornal, né, de achar que a mulher não escreveu sozinha. Não sei. No ano seguinte, em 1891, aí sim, a Emília publica uma coletânea de poemas. Esse livro é possível acessá-lo, que é a coletânea de poemas que eu já mencionei aqui, intitulada Canções do Lar, de 1891, em que há vários poemas de cunho abolicionista, assim, político nesse sentido, e principalmente poemas dedicados a familiares e pessoas queridas a ela. Então, são poemas de cunho muito autobiográfico. Em 1892, Emília e o irmão Afonso Américo mudam-se para Manaus. Ninguém sabe exatamente as circunstâncias dessa mudança, mas fato é que Manaus estava crescendo muito no período, né? Vamos lembrar aí do ciclo da borracha. E provavelmente ela e o irmão foram tentar a vida ali, né? A Emília passa a exercer o magistério em Manaus e tem-se notícia de que ela tenha sido professora no Instituto Benjamin Constant e no Ginásio Amazonense. Em 14 de abril de 1900, a Emília se casa com um jornalista que ela havia conhecido no ano anterior, 1899, em Manaus. E mais uma vez há uma duplicidade de nomes aqui. Algumas fontes citam que o marido de Emília se chamava Antônio Vieira, enquanto que outras fontes, como a Alcilene Cavalcante, cita como Artúnio Vieira.
Ele era um jornalista, redator, por exemplo, do Jornal de Fortaleza, e sobre o Artúnio, Alcilene Cavalcante afirma que ele teria sido seminarista, que ele, obviamente, abandonou, né, porque depois se casou, né, então ele abandonou a carreira de padre, a carreira sacerdotal. Parece que ele abandonou após a morte de um padrinho, e aí se tornou jornalista, editor de periódicos, e teria publicado romances e peças teatrais. A Alcilene também acha que ele era possivelmente mais jovem do que Emília Freitas, talvez cerca de 10 anos mais jovem que ela, e ele faleceu em meados de 1930 no Pará. E é interessante que a certidão de casamento consta que a idade de Artúnio era 35 anos e, na ocasião do casamento, a idade de Emília era 24. Mas isso não corresponde com a certidão de nascimento dela. Levando em conta a certidão de nascimento dela e o registro do registro de batismo, ela devia ter 45 anos aí à época do casamento, em 1900, e não 24, conforme a certidão de casamento. Então, também se especula se ela informou a idade errada aí no certidão de casamento, porque havia esse preconceito com relação à mulher ser mais velha do que o marido. Não se sabe. Quando ela conheceu o Artúnio, parece que ele já era viúvo e tinha um filho, Hernani Vieira, que na época tinha 2 anos. Abre aspas. Independência. Independência não é uma palavra vã, vazia de sentido, ou que possa torcer, como aquelas que significam os sentimentos e ideias abstratas. Independência é uma realidade, um fato, como deveria ter sido o 7 de setembro de 1822. Mas teria o Brasil se tornado, na realidade, um país independente? Não, porque durante 66 anos de caprichosa monarquia, o Brasil agachou-se às ideias religiosas da sabida Roma. Sujeitou-se ao engenho e à indústria dos países da Europa, marchando assim sobre pegadas de um progresso alheio. Só depois de 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, o filho deste predestinado torrão da América do Sul foi realmente brasileiro, sem mescla de europeu. Felizmente, hoje, já a nossa pátria agora trabalha por si mesma, e só o trabalho intelectual e físico pode tornar um povo livre. Dirão os idólatras do ouro que só a riqueza pode dar a independência. Não, porque é mais livre um povo pobre que tem caráter, ideias alevantadas, que um povo rico, mais servil e bajulador de outro mais poderoso, porque é menos tolo. A força de um povo está em seu caráter e em sua atividade. O trabalho produz a independência e dela é que nascem as nobres aspirações, os tentamentos do progresso. O nosso fim na Terra e além dela é progredir no sentido da perfeição moral. Os que ficam estacionários violam as leis do Eterno. Os que caminham dão cumprimento ao divino mandato. Marchamos desassombrados em todos os terrenos. Seja o nosso credo o amar ao trabalho, porque é ele, a lei de Deus, que manda semear e semear às mãos cheias sementes para a alimentação do corpo e ideias para a alimentação da alma. Fecha aspas, artigo de Emília Freitas, aqui assinou com o nome de casada, Emília Freitas Vieira, publicado no periódico Maranguape em 1901. A
Após o casamento, o casal então retorna ao Ceará. Também as circunstâncias não são muito certas aí porque que eles se mudaram. No Diário Oficial de Manaus, de 29 de agosto de 1900, que inclusive é citado na obra da professora Carla Castro, tem uma foto desse trecho, consta que a viagem teria sido aí por motivo de saúde para que a Emília passasse férias no Ceará. Era ali uma notícia de que ela teria tirado uma licença no cargo de professora para passar férias no Ceará. No Ceará, o casal começa a se dedicar muito fortemente às causas espíritas. A Emília já era espírita, ao que parece, quando ela conheceu o Artúnio, e parece que ela meio que converteu, não sei, há essa discussão. E aí o casal funda um grupo espírita em Fortaleza. Mais tarde eles vão retornar ao Amazonas, também ficarão um tempo no Pará e eles passarão a ser proprietários de uma tipografia e vão começar a publicar diversos periódicos ali para publicar textos com suas ideias, não só espíritas como políticas também. Alguns periódicos são de cunho espírita, outros de cunho republicano e outros de cunho cultural. O casal então vive essa vida andarilha, né, viajando entre Ceará, Pará e o Amazonas, e possivelmente essa vida teria aí um cunho evangelizador espírita. Consta que eles teriam também tido sessões espíritas em casa regularmente e que isso não era muito bem visto ali na vizinhança. Quando eles moravam no Pará, inclusive a casa teria sido apedrejada em uma ocasião. Em uma ocasião a polícia teria tentado ali invadir a casa. Enfim, havia aí muito preconceito com relação ao espiritismo. Abre aspas. Reencarnação. Das verdades espíritas, uma das que mais custa aceitar é a da reencarnação. Mas ninguém poderia rejeitá-la se fosse possível uma reminiscência, como sucedeu-me apenas comecei a vida terrestre. Não tinha eu mais de 7 anos, quando, sem o ínfimo conhecimento das verdades espíritas, tive a ideia da reencarnação. Era em uma bela manhã, das 7 para as 8 horas, no pátio entre flores, admirava curiosamente umas nuvens alvíssimas, esclarecidas pelo sol em céu muito azul. De súbito exclamei mentalmente: morrerei, mas virei de novo crescer. Me reconhecerei nessa outra existência. Sentirei em mim o mesmo eu? O cogitar era profundo para uma criança daquela idade. Ficou sem explicação. Fecha aspas, Emília Freitas, no periódico espírita que ela e o marido editavam, Luz e Fé, em uma publicação de 1901. Em 1901, a Emília e o marido passam a produzir e editar o jornal Espírita Luz e Fé. Ele era o editor e ela consta, né, no jornal que ela era secretária. E em 1903 também consta que ela teria sido secretária da revista Espírita Sofia. Segundo Alcilene Cavalcante, Emília Freitas teria escrito ainda uma peça de teatro intitulada Nossa Senhora da Penha, que teria sido encenada na cidade de Maranguape em 1901, mas essa peça também, o texto dela não foi encontrado. Mais uma vez, vamos clamar aos bibliófilos. Se vocês têm ideia de onde está essa peça, por favor, avisem aos pesquisadores. Em 1899, a escritora publica então o que vem se tornar o seu principal livro, que é o romance A Rainha do Ignoto, de 1899, que é considerado aí um dos trabalhos pioneiros do gênero maravilhoso, ou do gênero fantástico, ou do gênero utópico. Há muita discussão aí como qualificá-lo no Brasil.
E na introdução, a introdução aí, o prólogo, né, ao livro, eu acho ótimo. A Emília escreveu aqui, eu vou citar, abre aspas, meu livro não tem padrinho, assim como não teve molde, fecha aspas. Você já vê que ela está dizendo a que veio, né? E logo nas primeiras páginas, ela apresenta esse livro quase mesmo como um ponto fora da curva, um desafio aí à literatura que estava sendo produzida na época no Brasil, né? E ela dedica o livro aos escritores brasileiros da época, que eu vou citar também. Abre aspas. Ei-la delapidada como um diamante arrancado do seio da terra e oferecido por mão selvagem. Fecha aspas. Também acho essa imagem linda, né? O livro como uma pedra lapidada como um diamante arrancado da terra, uma coisa selvagem, né? Suja de terra. Esse livro, A Rainha do Ignoto, eu não vou falar agora sobre ele. A Nádia, do perfil e do podcast As Vírgulas, e a Márcia, do perfil Márcia DCH, e eu temos feito uma leitura conjunta dessa obra. Nós temos conversado lá no Instagram. E depois vamos falar mais sobre ela. A Nádia, inclusive, também no podcast dela, a gente vai fazer um ping-pong. Mas se vocês quiserem ler com a gente, ainda dá tempo. E se quiserem discutir com a gente, é só entrar em contato, mais fácil lá no Instagram mesmo. Se quiserem mandar perguntas sobre a obra também, por favor, mandem lá pra gente. Como escritora e também intelectual pública, a Emília Freitas tinha muitos admiradores e, entre eles, ao registro de que estava um jornalista chamado Joaquim Dias da Rocha, que escreveu um poema dedicado a Emília Freitas, que foi publicado no periódico O Libertador, de 5 de setembro de 1885. E aqui eu vou citar um trecho do poema, o trecho inicial. Abre aspas. A dona Emília Freitas. Senhora, desculpai, eu peço uma licença. Eu venho apresentar-me, humilde forasteiro das musas no altar, pois tenho viva crença, ardente de fervor, violenta qual papeiro. Vós sois sacerdotisa, um anjo da poesia. Nas aras presidis ao culto em seus altares. Eu venho em boa paz, alegre romaria, pedir um só lugar nos últimos lugares. Indigno, sei que sou, um cetro de rainha não pode comandar um pobre pigmeu. Mas eu juro ser fiel na vassalagem minha, como era do faraó, o pobre Mardoqueu. Eu mendigo um lugar, eu sei que é ousadia, tão alto querer subir as musas devassar, mas tanto brilham em vós os sóis da poesia, que nos cega sua luz, nos vem eletrizar. Fecha aspas. Veja bem esse poema que esse cara dedicou a ela. Nessa época ela ainda não estava casada, né? Bom, a Emília Freitas foi vítima de febre amarela e faleceu em Manaus. Mais uma vez, a data precisa do falecimento. Tem duas datas aí nas fontes consultadas. Segundo a pesquisa da professora Carla Castro, que participou aqui de um dos episódios do podcast, segundo a Carla, conforme consta aí do Jornal do Comércio de Manaus, a data correta do falecimento de Emília Freitas não seria 18 de outubro, conforme era muito divulgado, mas sim 18 de agosto de 1908. Abre aspas. Soluços, à memória de minha mãe. Meu Deus, onde foi ela? Por que não voltou mais? Morreu, murmura a noite. Morreu, repete o dia. Agora o que me resta? Embora um fraco arrimo, na terra era somente o bem que eu possuía.
Ó mãe, por que deixastes vagando aqui sozinha a filha malfadada? Ai, tu que eras tão boa, escuta a minha prece. Do céu cobre de bênçãos os prantos de minha alma, que o mundo amaldiçoa. Não foste afortunada, eu sei que na existência sofreste muito, muito, mas eu 1000 vezes mais. Nos últimos momentos, cercada de carinhos, a vida te fugiu por entre os nossos ais. E como a folha seca que rola pelo solo coberta de poeira e da haste desprendida, assim minha alma vaga nos páramos desertos, nos campos desolados e tristes desta vida. Se vem aos meus ouvidos o alegre som da festa, começo a divagar, que tédio e que tormento. Deveriam folgar longe de mim, que já não tenho nem mais quem me console no duro sofrimento. Do reino da aventura bem sei que sou proscrita, nem mais posso embalar-me dos sonhos no remanso. Mas Deus, por que me negas, no resto de meus dias, o mínimo favor dum pouco de descanso? Cansada de estudar, exausta do trabalho, às vezes curvo a fronte em noites de agonia. Lembrando-me dos meus, eu chamo por seus nomes. O eco me responde: a casa está vazia. Embora já sem forças, levanta-te, abre o livro. Tens febre, não importa, é mister trabalhar. Bailando ali não ouves a turba dos felizes, que em meio dos prazeres nem podem te enxergar. Não vês que seu juízo cruel e desumano nem busca examinar se é justa essa amargura? Sorrindo indiferente, te aponta a glória inútil e diz que os teus pesares são mais do que a loucura. Que vale essa centelha de luz imorredoura que o povo chama gênio, por vê-la centilhar? Não vive o que a possui, gemendo nos horrores da noite da desdita, às vezes de sem lar. Ó pobre infortunada, a campa te convida, achaste um abrigo. Aperta a mão da morte, só ela pode dar-te a paz que tu desejas, quebrando estes grilhões pregados pela sorte. Não tardes no caminho que é longo e espinhoso, à sombra do cipreste tu podes descansar. A fronte incandescente tu lá terás banhada de gotas de sereno em noites de luar. Levanto a vista e busco. Ao longe, o cemitério por trás dos mausoléus parece que se some um vulto. É ela. Eu vejo a minha boa mãe que ainda pronuncia as letras de meu nome. Então rompo em soluços, tal como Antonieta na hora em que subiu os degraus da guilhotina. Um só sinal de afeto por ver que recebia das mãos de uma criança esmola pequenina. Fecha aspas, Emília Freitas, em poema de 1885. Eu quero ler aqui um conto que tem alguns elementos aí semelhantes ou que antecipam alguns dos elementos do romance A Rainha do Ignoto. E é um conto intitulado Florina, que, conforme a cronologia relativa a Emília Freitas,
cronologia elaborada pela professora Constância Lima Duarte, publicada na 3ª edição de A Rainha do Ignoto, a edição publicada em 2003 pela editora Mulheres. Segundo essa cronologia, esse conto é de autoria de Emília Freitas. E Florina foi publicado no periódico abolicionista Libertador, para o qual Emília escrevia, um periódico de Fortaleza, e foi publicado em 2 partes nos dias 8 e 9 de agosto de 1883, na seção Folhetim. E eu lerei aqui então esse conto. Vamos lá. Abre aspas. Florina, conto maravilhoso. Havia uma crença popular que ninguém devia entrar na caverna da montanha. Chamavam-na a caverna maldita. Todos os pastores a avistavam de longe, mas não ousavam aproximar-se. Entretanto, Florina, a formosa pastora, que há 3 anos conduzia as vacas à pastagem, sentia um violento desejo de saber o que havia naquela caverna. E de dia a dia ela experimentava mais viva curiosidade. Mal completou seus 16 anos, disse ela consigo: sou moça, não devo mais ter medo. Um dia, pois, ela deixou o rebanho sob a guarda de seu jovem irmão, dizendo-lhe que ia colher morangas. Mas ela concebera outro pensamento e, internada no bosque, dirigiu-se para a terrível caverna. Penetrou na caverna sem hesitar, tanto sua curiosidade era viva. Mas apenas deu alguns passos, veio-lhe o desejo de recuar. Infelizmente não era coisa possível. A caverna fechava-se à medida que ela avançava. E o que era mais maravilhoso, ela enxergava suficientemente para caminhar. Por toda parte um clarão, cujos raios nenhum foco projetava, e Florina lobrigava ao longe outra abertura da montanha, que parecia convidá-la a animar-se e prosseguir seu caminho. Ela acelerou o passo porque temia que a caverna, fechando-se por diante, fosse sepultada viva na montanha. Nada foi. Florina, depois de ter caminhado longo tempo, muito tempo, sem cessar de ver muito longe de si a abertura, que ela acreditava nunca atingir, chegou ao fim e ficou bem surpreendida de descobrir um país maravilhoso e 1000 coisas das quais não tinha ideia alguma. O céu era róseo, a erva e as folhas azuis, os pássaros tinham 4 asas, as menores borboletas eram grandes, como folhas de sicômoro. A água jorrava aqui e ali em molhos de esguichos cintilantes, que exalavam os mais suaves perfumes. Os gamos de pelo branco, de cornos dourados, de olhos azuis, que viam beber a essas fontes embalsamadas, dançavam ao redor da donzela e falavam-lhe um idioma desconhecido, mas tão doce e tão sonoro que ela sentia indizível prazer em ouvi-lo. Tão expressivo que em poucos momentos ela adivinhava quase tudo. É verdade que essas lindas criaturas ocupavam-se sobretudo de sua beleza. Florina marchava de surpresa em surpresa. Todo esse país encantado parecia-lhe estar em festa. Ela ouviu por trás de muitas árvores, inteiramente novas para si,
concerto de vozes humanas. Para esse lado dirigiu-se ela. Na quebrada de uma avenida juncada de ouro, ela avistou, através de magníficas sombras, um palácio de prodigiosa beleza. À medida que ela se aproximava, ouvia maior ruído. Eram cantos e risos, cuja expressão singular infundia-lhe mais terror do que alegria. No entanto, ela não via aparecer pessoa alguma. Ela não ousou apresentar-se à grande entrada e, fazendo um desvio, acercou-se de uma janela baixa, de onde saía um odor da mais apetitosa cozinha do mundo. Ela bate timidamente à porta. Um grande cozinheiro apareceu, que lhe fala com voz áspera: "Que procuras aqui?" "Procuro o meu caminho, senhor, e rogo-vos dizer por onde poderei voltar à minha casa." "Ah, sou Isabela, que atravessastes a montanha. Sede bem-vinda, Florina. Não esperávamos senão a vós." Dizendo essas palavras com riso sardônico, o grande cozinheiro afiava sua faca num amolador de aço e arremessava sobre a donzela olhares fulgentes. "Entrai", disse ele, "mademoiselle, entre vosso caminho é por aqui." Florina, depois de ter percorrido um longo corredor, achou-se no meio de uma vasta cozinha, onde 20 marmitões e outros tantos criados estavam ocupados nos aprestos de um suntuoso festim. Por toda parte coziam-se as viandas, trabalhava-se as aves. Ao mesmo tempo, 30 marmitões estavam ocupados, mas a pastora surpreendeu-se, vendo a maior das marmitas aberta e vazia junto ao fogão. E, malgrado seu espanto, não pôde conter-se e disse à meia voz: "Senhor cozinheiro, por que essa marmita não está cheia como as outras?" "Porque ela esperava a sua caça, Florina, e essa acaba de chegar nesse momento. Ereis vós a quem nós esperávamos para por dentro, e quando estiverdes pronta, começará o festim." Florina desatou a chorar e pediu ao cozinheiro que lhe poupasse a vida. "Só há um meio de salvação para vós", retorquiu o chefe. "Eis aqui uma chave de ouro. Procurai em todo o palácio a porta que ela pode abrir. Se achardes, nós não vos cozeremos e escolheremos outra pessoa para o festim de sua majestade." "Em nome do rei, senhor cozinheiro, não ponhas pessoa alguma em meu lugar nesse momento. Não há aqui viandas em abundâncias para a refeição de sua majestade." "Florina, pensai em vós só, e não pretendais introduzir entre nós novos costumes. Quanto a mim, só tenho a dizer-vos: vede a fechadura que possa convir a esta chave, e estáis salva. Depois podereis implorar uma graça, uma só, à nossa sagrada majestade." Imediatamente Florina pôs mãos à obra. Ela experimentou a chave em mais de 300 portas. Para esse trabalho, ela só tinha o resto do dia. O sol baixava e ainda ela não tinha encontrado fechadura para a chave de ouro. A pobre moça tremia como varas verdes. Nessa precipitação, ela não tinha a precisa serenidade para fazer convenientemente suas experiências. O chefe e 4 ajudantes armados de suas grandes facas seguiam-na passo a passo e alternadamente diziam à tímida donzela: "Apressai-vos, o sol baixo, apressai-vos, Florina."
ela percorreu os grandes e pequenos aposentos. Subira ao madeiramento e descera, passava de corredor a corredor. Não deixou uma só fechadura sem experimentá-la, mas a chave era sempre grande ou pequena, ou o palhetão mal torneado e feitio de outro jeito que não ajustava. Por fim, o cozinheiro disse à pastora: Florina, eis o derradeiro momento. O sol vai tingir a montanha. A pastora achava-se então em frente a um grande espelho pendurado na parede. E como para lhe lançasse os olhos, viu sua mãe e seu pai sentados em uma cabana. Eles choravam e, sem dúvida, pranteavam sua filha, que perderam, sem portanto pensar que ela se achava em posição tão cruel. A essa vista, a desgraçada, fora de si, gritou: Meus pobres pais, ainda posso tornar a vê-los antes de morrer. Falando assim, ela se precipitou tão vivamente para seu pai e sua mãe para abraçá-los, que a chave de ouro, saltando, bateu no espelho e o fez em 1000 pedaços. Ora, por trás do espelho achava-se uma porta oculta. Essa porta tinha uma fechadura, essa fechadura convinha perfeitamente à chave de ouro. Logo que a pobrezinha a experimentou, a porta abriu-se. Não esperávamos senão a vós, bela Florina, disse-lhe o jovem lindo monarca, apresentando-lhe em magnífica sala sua corte, a mais brilhante do mundo inteiro. A pastora, olhando para si mesma, via-se como que transformada. Entretanto, em si não havia mudança, senão no vestuário, que resplandecia de diamantes e rubis. Florina nascera tão bela que não necessitava de outra coisa para transformá-la em completa princesa. Entretanto, no meio do esplendor soberano, o jovem monarca estava pensativo e melancólico. Parecia exposto a uma secreta inquietação e, conduzindo a estrangeira à mesa do festim, disse-lhe com voz comovida: Formosa Florina, tendes uma graça a pedir-me. Qual é? Ah, senhor, respondeu ela, não hesitarei em pedir-vos que me restituais a meus pais. Mas vossa felicidade e vossa glória tocam-me mais do que tudo. Eis porque peço-vos a graça de toda infeliz que, como eu, possa cair nas mãos do vosso cozinheiro. Apenas pronunciar estas palavras que uma música triunfal ouviu-se na sala do festim. Todos os semblantes se expandiram. O príncipe, sobretudo, parecia radiante, e a mais viva alegria substituíra em seu rosto os sonhos do pesar. Oh, minha libertadora, exclamou ele, beijando a mão de Florina. Sede bendita pela súplica que me dirigiste. É a mim que fazeis a graça que implorais para os outros. Feliz pedido, que esperava ter há 500 anos, e livra-me de um espantoso encantamento. Sois vós a primeira, Florina, que, tendo a pedir-me um favor, um só, esqueceste-vos por outrem. Doravante poderei passar uma vida inocente. Minha mesa real não será mais conspurcada por detestáveis manjares, aos quais foi-me permitido, é verdade, nunca tocar, mas cujo único aspecto horrorizava-me. Em reconhecimento de tão grande benefício, quero, formosa Florina, fazer por vós alguma coisa demais. Ah, Senhor, peço-vos que me restituais a meu pai e a minha mãe. Não posso. Então chamai-os para junto de sua filha. Também não é possível. Ah, então o que é que podereis fazer por mim?
Enviarei o pássaro vermelho, meu fiel mensageiro, dizer a vossos pais que sois minha esposa e que não há sobre a terra uma rainha mais amada e mais amável do que vós. Florina reinou, foi esposa feliz, mas seus olhos arrasados em lágrimas voltavam-se muitas vezes para a montanha, por trás da qual ficara uma metade de sua felicidade. Não há, mesmo no país das fadas, felicidade completa nesse mundo. Fecha aspas. É isso, pessoal. Eu reitero aqui o convite para que vocês participem da nossa leitura conjunta do romance A Rainha do Ignoto, com a Nádia, do perfil e podcast As Vírgulas, e com a Márcia, do perfil Márcia DCH. E se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de alguma autora, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrição desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Emília Freitas, conhece os poemas, leu sobre ela, leu A Rainha do Ignoto? Como você acha que A Rainha do Ignoto se compara aí com esse conto Florina que eu acabei de ler? Você acha que a Emília Freitas ainda merece ser lida? Como você acha que ela se compara aos romancistas daquela época, da época dela? E por que você acha que ela foi esquecida? É só deixar a sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu vou deixar uma lista de livros sobre a autora lá na página do podcast para quem quiser saber mais. Eu acho que esse episódio deve ter sido povoado pelo canto das andorinhas, porque tinha umas andorinhas cantando muito forte aqui na minha janela. Eu acho que se o meu episódio está chato, pelo menos o canto das andorinhas deve salvar. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em julho de 2020. A música tema foi baseada na peça Allegro de Concerto, composta pela compositora cearense Branca Bilhar e executada ao piano por Silvia Maltese.